Fala pessoal da Piticas, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato Pavan, eu sou consultor de treinamento e eu tô aqui para falar sobre alguns dos desafios mais comuns a serem vencidos nas unidades Piticas e como lidar com cada um desses desafios, né? Então, bora lá! Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relatórios financeiros. Você sabe o que é um DRE? E fluxo de caixa, você sabe o que é? Pois nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois relatórios, para que servem e como fazer o melhor acompanhamento desses indicadores para uma melhor gestão financeira da unidade. Quando a gente fala em gestão financeira, a gente basicamente avalia a gestão financeira da unidade através de dois regimes, né? O regime de competência e o regime de caixa, né? O regime de competência seria a análise do nosso DRE, ou seja, o que é DRE? Demonstrativo de resultados do exercício, ou seja, um consolidado, né, daquele mês. Faturamento menos gastos variáveis, menos gastos fixos, igual ao resultado da minha operação, ou meu resultado operacional. E o segundo regime, que é o regime de caixa, basicamente é o meu fluxo de caixa. Se a gente puder fazer uma analogia entre o DRE e o fluxo de caixa, basicamente a analogia que nós faríamos é que o regime de competências, ou DRE, ele funciona como uma fotografia, ou seja, o consolidado ali daquele período, daquele mês. Quando a gente fala em fluxo de caixa, ele seria uma gravação, um vídeo, porque ele vai mostrando ali diariamente o meu saldo de operação, as minhas entradas e as minhas saídas da minha operação e o quanto isso vai movimentando a minha operação. Então, basicamente, quando a gente fala em fluxo de caixa, a gente está falando aí de entrada e saída do extrato, né, da operação diária. Entrada e saída diária de recurso financeiro para essa operação. Continuando, pessoal, eu quero apresentar para vocês o nosso modelo da planilha de DRE. E em cima dessa planilha de DRE, eu quero apresentar como que é o preenchimento dela e o que a gente pode avaliar, analisar da nossa operação para conseguir efetivamente ter um resultado mais saudável, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar dentro dessa planilha é que existem alguns pontos aqui, ó, em cima da coluna D, que ele vai te mostrar, próximo à coluna, então no caso seria na coluna C, o que preencher. Então, a gente vai começar aqui preenchendo o faturamento. Dentro do exemplo que eu vou apresentar para vocês, eu vou dar como um exemplo uma unidade que vendeu no mês, fez um faturamento de R$45 mil. Tá? Se essa unidade ela teve um faturamento de R$45 mil, esse é o primeiro campo que a gente vai preencher, que é o faturamento. A seguir, tudo que a gente for preencher aqui nessa primeira etapa, que eu estou aqui selecionando, esses são os que nós chamamos de despesas variáveis. Por que despesas variáveis, Renato? Porque todas essas despesas, elas são referentes a custos em percentual. Então, por exemplo, eu vou seguindo ponto a ponto aqui, a gente vai primeiro fazer o cálculo dos impostos. Os impostos são despesas variáveis da operação. Quanto mais eu vendo, mais imposto eu pago. Então, como que a gente faz o cálculo de imposto? Hoje, praticamente todas as nossas unidades, elas estão dentro de uma tabela que se chama a tabela do Simples Nacional. Para facilitar, essa tabela do Simples Nacional, ela está aqui do lado do nosso DRE para nos ajudar a fazer esse cálculo. Como que funciona o Simples Nacional? Ele vai te dar uma alíquota, né, um percentual de imposto a ser pago em cima da receita bruta da unidade dos últimos 12 meses. Então, vou dar um exemplo. Se essa unidade ela vendeu 45 mil
e o resultado dela dos últimos 12 meses não ultrapassou a primeira faixa, ou seja, até 180 mil reais, ou seja, a soma do resultado dos últimos 12 meses de operação ela é inferior a 180 mil, o imposto que vai ser pago em cima dessa operação vai ser um imposto de 4%. Então, basicamente, a gente vem aqui e faz um imposto de 4%. Ele já vai calcular automaticamente ali R$ 1.800 no exemplo. Só que vamos fazer uma segunda suposição. Vamos imaginar que esse mês a gente atingiu aí a segunda faixa da operação. Né? Nós estamos aí com faturamento, uma receita bruta dos últimos 12 meses que está entre 180 mil e 360 mil. Eu vou aplicar essa alíquota de 7,30%? Na verdade, não. Como que a gente faz o cálculo de imposto nesse caso? Vocês podem reparar aqui nessa planilha que existe um valor de parcela dedutível. No caso dessa segunda faixa, seria R$ 5.940. Então, como que a gente faz esse cálculo? Eu vou abrir aqui a calculadora, eu vou colocar o meu faturamento e eu vou fazer esse faturamento... Não, eu vou diminuir essa parcela dedutível. Ou seja, eu pego o meu faturamento, faço menos a parcela dedutível da faixa e faço esse valor sobre o imposto. Ou seja, se é 7,30%, daria R$ 2.851,38. Isso em cima do faturamento menos a parcela dedutível. Só que se eu pegar esse valor e eu dividir ele do meu faturamento total, eu descubro que o percentual de imposto a ser pago nesse período está em 6,34%. Então eu vou vir aqui e faço esse ajuste. 6,34%. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele já gera o cálculo, R$ 2.853 de imposto. Eu tinha feito a primeira conta, 2.851,38, ou seja, a gente está ali dentro daquela média de imposto pago. É assim que se faz o cálculo de imposto em cima da tributação do Simples, tá? Então, basicamente, se você estiver na segunda, terceira ou quarta faixa, você vai pegar o teu faturamento, vai abater o faturamento do mês da parcela dedutível e vai fazer o resultado disso vezes a alíquota. Aí isso vai dar um número. A partir desse número você faz e divide ele pelo faturamento total do mês, porque aí você descobre exatamente qual é o percentual do mês. Tá? Nesse caso, aqui eu estou usando a segunda faixa como exemplo, seria 7,3, mas como tem a parcela dedutível, deu 6,34. Tá? A seguir, pessoal, a gente vai avaliar o CMV. E o que seria o CMV? A sigla CMV, ela significa custo de mercadoria vendida. E esse custo de mercadoria vendida, ele é medido em percentual, porque quanto mais eu faturo, mais eu preciso comprar mercadoria. E o nosso percentual, o percentual que a gente usa, é esse percentual de 41,74%. Por que 41,74%? Porque hoje, todos os produtos que são fabricados pela Piticas, ele vai ter o custo da peça e mais um custo de royalties, né? Tanto que aqui ele mostra, ó, total de compra licenciada, total de royalties, né? Quando a gente soma esses dois valores, a gente encontra esse percentual. Na prática, eu vou abrir a calculadora aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu estou comprando uma peça por R$ 20,83, que é o custo total, né, de uma peça que é vendida a R$ 49,90. Quando eu pego esse custo e divido pelo valor de venda, eu tenho esse percentual.
41,74. E a gente usa ele como base porque o maior volume do faturamento das unidades corresponde à venda de camisetas e de outros produtos que são fabricados pela Piticas. O CMV ele pode sofrer uma variação a partir de outros produtos? Sim, ele pode sofrer essa variação. Porém, essa variação ela é pequena porque praticamente em todas as unidades o nosso volume de faturamento mais expressivo, eu diria aí que a maioria, entre 85% e 90% do faturamento das unidades, estão em cima da venda de camiseta, né? Então, por conta disso, essa oscilação no CMV, no percentual do CMV, ela é pequena, tá? Então, a gente tem aí uma forte tendência a se manter nessa casa de 41,74%. Aí, aqui, o cálculo ele vai ser já automático. Para eu vender 45 mil reais, eu preciso comprar de mercadoria 18.784,57 centavos. Se eu quisesse faturar 50 mil, ele automaticamente faz o reajuste, ó, 20.871,74. Como eu fiz o cálculo do imposto em 45, eu vou manter aí esse exemplo em cima dos 45. Continuando, pessoal, nós encontramos a seguir as demais despesas variáveis da operação, que são o fundo de marketing. Esse fundo de marketing ele é um fundo de 2%, que corresponde à arrecadação do faturamento para confecção de material de ponto de venda, de positivação. Então, sempre que tem uma campanha da empresa, todo o material de positivação, os materiais dessa campanha, eles são confeccionados a partir do fundo de marketing. As comissões sobre a venda, né? E aí dentro do DRE nós temos dois indicadores, comissões e premiações de venda, que a gente pode determinar um valor de comissão e a gente pode gerar um gatilho para uma premiação adicional, ou eu posso inclusive trabalhar esse valor, nós resolvemos manter 3%, só para facilitar o cálculo, mas esse valor aqui ele pode ser reajustado de outra maneira. Eu poderia colocar 2 e colocar 1 aqui, eu poderia colocar 1,5 e 1,5, enfim. Eu vou manter 1 e 2 porque só para facilitar aqui o exemplo, tá? A seguir as sacolas, e aí essa sacola ela também vai gerar aí um valor automático de acordo com o custo do faturamento, ele já vai fazer o cálculo de sacolas. E o frete, só que embora ele seja uma despesa variável, porque quanto mais eu compro, tecnicamente mais frete eu pago, ele é um valor que ele vai ser apontado aqui em reais. Então vamos supor que para essa competência aqui eu gastei R$500 no mês com frete, tá? E para finalizar as despesas variáveis, a gente tem as taxas de cartão. Então, débito, crédito à vista e crédito parcelado. Então, aqui a gente segue aqui um valor médio, tá, das bandeiras que nós utilizamos. E a partir daqui, o que a gente vai apontar? Do total do faturamento, quantos por cento do meu faturamento foi no débito? Então aqui, por exemplo, eu coloquei 40% no débito, ou seja, dos 45 mil reais vendidos, teoricamente 18 mil reais corresponde à venda no débito. Do mesmo jeito eu coloquei 35% no crédito e 15% no crédito parcelado, né? E aqui eu vou ter já o custo das taxas de cartão. O que a gente pode observar aqui nesse exemplo, tá? Primeiro, dá para se observar que 90% das vendas realizadas nessa unidade
são vendas no cartão e somente 10% dessas vendas elas são em dinheiro. E a gente pode observar que a venda em dinheiro ela não tem taxa de cartão, obviamente, e que no débito a taxa ela é muito menor do que no crédito. Então, aqui a gente já consegue pensar e já ter um diagnóstico para pensar, puxa, será que tem algo que eu posso fazer para vender mais no débito, diminuir a venda no crédito e vender mais no débito? Ou será que tem algo que eu posso fazer para vender mais no dinheiro e diminuir a minha taxa com cartão? Enfim, a gente consegue aí pensar em ações para poder melhorar a nossa participação na venda à vista, né? Então, enfim, mas esse é assunto para um outro vídeo. Do final desses custos variáveis, a gente observa aqui duas coisas importantes. Ó. Do total do faturamento dos R$45 mil, a gente tem 57,7% de despesa variável total. Ou seja, 57,7% é o que a gente gasta com despesas variáveis. E desse total de faturamento, me sobrou 42,93%. Né? Aqui, se a gente for observar, 100%. Se eu já gastei 57% desse 100%, me sobrou 42,93%. Isso é o que a gente chama de margem de contribuição. Bom, pessoal, a partir dessa margem de contribuição, daquilo que sobrou, que eu vou apontar os meus custos fixos. E quais são os meus custos fixos, as minhas despesas fixas? Então, primeiramente, aqui eu estou colocando a taxa de ocupação, o aluguel da unidade. Então, basicamente aqui, eu coloquei um aluguel de R$4.500. Para ficar ainda um pouco mais conservador, R$5.000 de aluguel para uma operação de 45 mil mês. Despesas com contador. Esse contador está meio caro. Vamos colocar aqui um contador de R$400. Achei um contador um pouquinho mais barato. Né? Despesas com salário de funcionário e encargos de funcionário. Isso aqui ele já está sendo apontado como um valor automático. Por que aqui ele é apontado como um valor automático? Porque logo aqui do lado, eu quero mostrar para vocês, existe aqui, ó, salário fixo. Então aqui eu coloquei como exemplo que eu tenho 3 funcionários e que cada funcionário ganha R$1.300 por mês. Tá? Esse valor ele pode variar de acordo com a unidade, de acordo com a praça. Sempre observem quais são as convenções coletivas de trabalho na sua região, onde a sua unidade está instalada. Mas eu vou usar como exemplo aqui R$1.300. Tá? Continuando, essa unidade ela tem supervisor? No meu caso aqui, eu mantive 100 valores porque eu não tenho nenhum supervisor. Né? Vale transporte, quanto eu gasto com vale transporte para esses meus funcionários? Então eu defini aqui que os meus funcionários eles me custam R$600 por mês em vale transporte. Vale refeição, eu pago algum tipo de vale refeição, pago só os domingos, enfim. Então aqui eu coloquei também um valor referente ao vale refeição. Suporte do sistema Presence. Então aqui eu já coloquei o valor da mensalidade do sistema Presence. Aluguel de maquineta de cartão. Eu pago o aluguel da maquineta, eu tenho algum tipo de acordo com o banco, enfim. Aqui eu coloquei um aluguel de R$120 por mês. Internet, telefone, R$200 por mês. Estacionamento, não, graças a Deus o meu shopping não cobra o estacionamento de mim, isso está incluso na minha mensalidade, no meu aluguel. Ou não, vamos supor que eu pague mais R$150 por mês de estacionamento. Separo algum valor para material de limpeza, R$50 por mês, para manutenção geral, para reparo, R$100 por mês, enfim. Esses valores são valores que vocês podem simplesmente
ir apagando, ou não, vou manter 50, vou colocar 50 de cada um, para ter aí um valor reservado para esse tipo de ação. Às vezes eu preciso fazer uma manutenção, queimou uma lâmpada, ou eu preciso comprar material de limpeza ou de escritório, enfim. Né? Então eu tenho aí já um valor provisionado para esse tipo de coisa. Eu tenho algum custo com folguista ou com extra, ou para fazer algum tipo de ação, tipo panfletagem ou entrega de balões. Enfim, eu não coloquei nada aqui, mas basicamente tudo aquilo que você acaba investindo em ações de marketing, né? Eu contratei uma pessoa para ficar vestido de Homem de Ferro na minha unidade num sábado, ou eu acabei fazendo uma ação de cancela no shopping, ou eu fiz algum tipo de positivação diferente, fiz alguns brindes, enfim. Esse valor ele vai ser apontado aqui. Tá? Ações de venda. Esse ponto aqui é um ponto bem importante para a gente. Provisionamento, rescisões trabalhistas e multas. Tá? Aqui, basicamente, gente, eu coloquei 0,5% do faturamento. Tá? 45 mil, 0,5%, R$ 2.250. Por que eu coloquei esse 0,5%? Porque vamos imaginar que você precise fazer o desligamento de um funcionário. Ou que chega um momento lá do ano em que você precisa dar as férias para esse funcionário. Ou vamos pensar no pior dos casos que aconteceu aí uma auditoria e que você recebeu uma multa e precisa pagar essa multa. De onde que você vai tirar recurso para você arcar com esse tipo de despesa? Então, esse provisionamento ele é indicado justamente como um fundo de reserva da operação para garantir que despesas não previstas, né, assim como uma rescisão trabalhista, enfim, ela não venha colocar em risco o resultado operacional do mês. Então, se todo mês você tem o hábito de separar um valor do teu faturamento mensal e provisionar esse valor para uma emergência, quando essa emergência chegar, basicamente você vai estar preparado e isso não vai te sacrificar um mês de operação. Tá? Então, basicamente, eu coloquei isso. Em seguida, o Prolabore. Aqui eu mantive o Prolabore zerado, né? E alguma outra despesa fixa extra que possa aparecer. Tá? Aqui vocês podem observar que o meu total de despesa fixa ficou em 33,06%, ou seja, o meu total de despesa, ou seja, minha despesa fixa e a minha despesa variável, ela chegou em 90,13%, ou seja, para um faturamento de 45 mil, é óbvio que eu fiz aqui algumas contas e coloquei sempre o valor para cima para ser o mais conservador possível, eu observando aqui nesse modelo, eu ainda estou chegando a um resultado operacional, aqui, gente, ó, de 9,9%. Tá? E aqui, automaticamente, ele já faz o cálculo do meu ponto de equilíbrio também. Ou seja, o que é o ponto de equilíbrio? Qual que é o valor que eu tenho que vender para empatar a minha operação? Não ter prejuízo e também não ter lucro. O que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é o lucro operacional. E aí, o que a gente pode observar aqui, por exemplo, essa operação ela é uma operação que ela arredondando tem 10% de lucro operacional. Só que de repente eu posso olhar para o meu DRE e falar, opa, peraí, eu posso diminuir o meu custo com vale transporte. De repente eu vou contratar funcionários que moram mais próximo do shopping. Ou seja, já não gasto mais 600, gasto 400. Vou aumentar minha participação no débito e vou diminuir a minha participação no crédito. Então isso já vai diminuir um pouquinho o meu custo operacional.
puxa, eu não consigo trabalhar com 3% de comissão, então eu vou trabalhar com 1,5%. Então já consigo diminuir. Puxa, eu consigo trabalhar com 2 funcionários e não com 3. Então, basicamente, aqui eu já consigo ter um resultado operacional, vamos ver lá embaixo, mais saudável. A gente já pulou aí para uma operação que me gerava um lucro operacional de 9,9% para 15,4%. Então, aqui a gente já consegue ver várias ações. Não existe a possibilidade de eu manter a minha operação com 2 funcionários. Eu preciso de 3 funcionários. Ok, não tem problema, vamos trabalhar com 3. Ainda assim, revendo o custo de vale transporte, melhorando a participação no débito e trazendo menos no crédito e mais no débito, a gente já conseguiu aí subir essa operação em 1,5%. Então, basicamente, esse é o nosso relatório de DRE. É assim que a gente faz o preenchimento desse relatório e analisa ponto a ponto o que a gente pode trabalhar para conseguir um resultado operacional, um lucro operacional cada vez mais saudável para a unidade. Agora que você já conhece o relatório de DRE, eu quero apresentar para vocês o relatório de fluxo de caixa. Esse relatório de fluxo de caixa, ele é um relatório muito mais simples, porque basicamente o que vai ser preenchido vão ser as entradas e saídas de dinheiro do caixa. Basicamente isso. Então, para facilitar, nós temos nessa planilha 2 abas. A primeira aba é uma aba de lançamento diário. E nessa aba de lançamento diário, a gente vai colocar todas as entradas de dinheiro do movimento do dia em modalidades. Então, por exemplo, vamos aqui como exemplo dia 4. No dia 4, a minha unidade vendeu R$350 em dinheiro, vendeu R$1.260 no débito, vendeu 740 no crédito à vista e 450 no crédito em 2 vezes. Não vendeu nada no crédito em 3 vezes. Ou seja, a minha unidade fechou o dia com um faturamento de R$2.800. Essa minha entrada de dinheiro, ela dentro do meu fluxo de caixa, ela vai ser contabilizada da seguinte maneira. O dinheiro, ele é entrada automática, então ela vai entrar no mesmo dia do fluxo. O que é débito vai entrar no movimento no dia seguinte, em 24 horas. E o que é crédito vai entrar conforme a quantidade de parcelas, ou seja, no crédito à vista daqui 30 dias, no crédito em 2 vezes em 30 e 60 dias e no crédito em 3 vezes em 30, 60 e 90 dias. Basicamente isso. E aí, quando a gente vê essa movimentação na segunda aba, no fluxo de caixa, ele automaticamente está fazendo essa atualização do caixa, aqui das entradas de forma automática. Daqui 30 dias, daqui 60 dias, A gente colocou uma compra lá em 2 vezes, ele automaticamente faz essa entrada no fluxo de caixa. E o que é mais legal é que essa entrada no fluxo de caixa, ele já está calculando essa entrada, a taxa do cartão. Então, basicamente, aqui, vou usar como exemplo esse débito, R$1.260. Então, um cartão que foi gerado no débito de R$1.260, no dia seguinte, quando ele for entrar na movimentação, ele entra por 1.243,62, porque aqui ele já está fazendo o cálculo da taxa e já abatendo a taxa, para que você tenha aí o fluxo de caixa mais assertivo possível. E aí, aqui nesse fluxo de caixa, vocês vão
colocar os valores de contas a pagar. Então vamos supor que aqui no dia 5 eu tenho uma conta de R$ 2.300 para pagar. Então basicamente aqui o meu saldo final ele está no vermelho, né? E aí à medida que eu vou atualizando, ó, 350, 250, vamos pensar que esse dia aqui não foi um dia muito bom, 85, 960, 360. Ele automaticamente vai fazendo essas atualizações. Se eu tiver outra conta para pagar, ele automaticamente vai fazendo aí essa atualização, né? E esse, pessoal, é o relatório de fluxo de caixa para vocês. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixa aqui o seu curtiu aqui embaixo, o seu comentário, caso tenha alguma dúvida, que a gente vai procurar responder todas elas. E aguardem os próximos vídeos. Até mais!